Esquenta o pão ou compra o pão que presta? Resolve. Lixo! Não é um lixo não, cara, é bom. Ah, puta mexilhão bom, cara. Ah, cara, é bom, é o que há. Eu vou na Rede de Casa comprar o pão. Tá bom. Esse Quem é a diferente. Rita de Cá? Aquela padaria, Aquela padaria lá, do caralho, da pô. segunda-feira. Mas o mexilhão é muito bom. A 500 metros daqui tem um pão de preste, mas é 500, não é 20. Ah, é preguiça então. Não. Bom, atenção, a hora que vocês quiserem então. Tá valendo já. Olha aí, tá Não. gravando. Já começou o Julinho? Quando é que é Já. jogo? Não tá tão ruim. Tem jogo Não, tá maravilhoso. Não é dos melhores, mas realmente o pão, né? Não tá no nível do mexilhão. Eu fui ontem a Deca Pérola, fazia uns 10 anos que eu ia lá, comi um home-up. 10 anos, são aproximadamente 3 arrobas pra mim. Eu cheguei à conclusão que eu não caigo mais, de boca fixa. Aham. Você acabou de se afastar pra sentar. Tijuca ainda cabe os gordos decadentes. A Tijuca, ela é feita e adequada para os decadentes, não é nem só os gordos, os decadentes em geral. Eles têm lugar na Tijuca sempre, como você sabe. A Tijuca é importante, porra. E é uma grande clínica geriátrica. Aqui é um hospital de almas, né? Sim. A definição do Filipinho boa. Os bares daqui não estão preocupados com a estética. É o chinelo, é a camiseta sobrando, é a barriga. Mas o botequim é isso, tem que ser informal, tem que ficar à vontade. É, o botequim é o... como é que Botequim é? na Você fala, cartório. É o negócio do mau gosto, não é o... casa, né? Casa do mau gosto. É a casa do mau gosto. A Da vitrine indecência, do... os corpos vitrine da indecentes. O botequim ainda tem uma coisa interessante. O botequim restaura a humanidade, você inclusive decidir a maneira como você quer morrer. Né? Que estão tirando isso até da gente. Né? Até da gente, daqui a pouco vão dizer, vocês vão entrar na porrada porque resolveu morrer lá, né? Não posso beber, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo. Ontem 3 novos alimentos entraram na lista do... A morte em vida, que é um negócio terrível. Não pode mais comer linguiça, não pode mais comer bacon. Não pode mais comer presunto. Como faz? Aí eu lembro de uma frase do João Baldo Ribeiro, que uma vez falou assim: eu sinto que estão querendo que eu morra em perfeita saúde, que é um contrassenso. A morte do candomblé, como é vista, Simas? Uma morte, na verdade, é um ciclo fundamental para que você tenha a renovação da vida, né? Porque a gente acredita na questão da ancestralidade. Eu cresci dentro do terreiro de candomblé. E a concepção de morte para o Nagô é a concepção de morte como esquecimento, né? Então, a rigor, o que aniquila a pessoa é o esquecimento absoluto. Você tem uma ideia de ancestralidade que está muito ligada à cultura oral. Então, você perpetua a vivência enquanto o cara lá falar de você, etc. E o cara aqui no botequim daqui a pouco lembrar da história de um outro que morreu aqui, conta a história dele, etc. e tal. Na oralidade do candomblé, o fundamental é que você fale, que você lembre, né, que você reverencie o ancestral. Eu, como cresci nisso, então essa ideia de ancestralidade, ela é uma ideia que é natural, né? Eu acho que as coisas que você conhece quando é criança, elas te introjetam de certa maneira que aquilo vira com a naturalidade. Então eu tenho mais pânico mesmo dessa questão do aniquilamento do esquecimento, né? Ser totalmente despotencializado do que... Eu acho que tomar uma cerveja no botequim é uma vontade de potência. Eu acho que tem duas concepções também curiosas. O corpo, na tradição judaico-cristã, ele é encarado como uma fonte de pecado potencial. Você vê, por exemplo, nos escritos paulinos, São Paulo eu acho apavorante, que é aquela coisa do pecado, mortifique seu corpo, a gula é pecado, né? O sexo sem a finalidade reprodutiva, que é aquela coisa é pecado, a punheta, o onanismo, pecado e etc. Na visão Nagô, é completamente oposta à visão. O corpo não só não é fonte potencial de pecado, como ele é fonte potencial de divindade. Até porque o Deus, no caso o Orixá, ele usa o corpo para se manifestar. E ele se manifesta dançando, né? E ele se manifesta no sentido mesmo da celebração da vida. Então você tem uma vida celebrada. Essa vida celebrada é uma vida que inclui a dança, que inclui a comida, que inclui a bebida. A festa, né? A festa. Não é essa divinização do corpo maluca, né? Do corpo padrão, do corpo máquina. E nem o corpo como fonte de pecado, mas o corpo como
aquilo que possibilita a festa. Não existe a possibilidade da festa se você não tiver o corpo. O corpo que se integre, o corpo que receba o axé comendo, o corpo que beba, o corpo que dance, né? Então você tem o corpo, é uma fonte de celebração. Nietzsche diz que não acredita em deuses que sabe dançar. É isso, é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que o Nietzsche, se conhecesse um terreiro bom, fizesse o orixá dele, ia ser do cacete esse troço. Porque a ideia é essa mesmo. A ideia é que... A concepção de Nietzsche, como é que é o samba? A concepção isso aí é uma pessoa que a gente conhece que eu não vou ler, que a concepção da vida admite do samba do Mauro Duarte, a concepção da vida de Nietzsche. E a pessoa um dia falou, pô, mas o samba tem umas coisas assim muito sofisticadas. Como é que o Nietzsche entrou? Não, o Nietzsche entrou como? Aquele samba, a concepção da vida de Nietzsche. Excepcional. Sim, mas tijucano bebe de dia? Eu não nasci na Tijuca, mas eu costumo dizer que me reconheci. Na verdade, o teu lugar é aquele lugar em que você se reconhece, né? Eu vejo os grandes bebedores da Tijuca bebendo de dia, sabia disso? Porque como aqui a gente tem uma outra pegada em relação à visão da cidade como balneário, né? A cidade como balneário, aquela coisa noturna, aquela noite, etc e tal, você vê mesmo os caras bebendo de dia. E o tijucano é uma coisa que é interessante ainda, isso você repara. Você ritualiza o ato de beber. Claro. Né? Então você pega esses botequins todos aí, você vai marcar no seu relógio, você vai ver que vem o cara, né? E o sujeito vai chegar, vai parar, vai tomar aquela Às vezes o cara pede um café e etc e tal. pro rito, mas em sequência Emenda. emenda e bebe. Eu pelo menos gosto, por exemplo, de beber de dia. Eu cada vez mais gosto. Olha, de eu beber. fiz com E Simas. beber de dia, às vezes, é o seguinte também. Beber de dia, na maioria das vezes, te livra, inclusive, da possibilidade do chato. Porque o chato noturno é terrível. Chato Sobretudo é. o noturno bissexto, aquele cara que... E todo dia você vai encontrar um noturno bissexto num bar. Tem um cara que resolveu sair segundo, o outro que não sai nunca, resolveu sair terça, o outro cai quarta, e etc e tal. Eu Aí fiz a com o gente- Simas durante muitos anos. A gente, na verdade, fazia, não, né? A gente começou do nada, mas o troço foi ganhando ar de tradição, né? Durante uns anos, a domingueira. A gente sentava num bar, 9h30, 10 da manhã. 10 horas da manhã, abrimos os trabalhos. Primeiro quando no aconchego. Eu lembro. Antes do aconchego Antes de ir abrir, pra feira. antes de ir pra feira, exatamente, abríamos, entrávamos por trás na garagem, sentávamos naquele jardim ali fora e ficávamos bebendo até a casa abrir. Até a casa abrir, meio-dia. O único lugar que dava pra. A única hora que dava pra beber no aconchego. Beber no aconchego com calma, conversar com a Cátia. Né? A Depois Cátia fazia, do a gente nos fazia de cobaia, né, para os pratos e tal. Fomos pro Chico. E sempre ligado à feira. Quando não começava a beber na feira. Porque assim, eu na feira que eu faço, que era Vicente Licínio, tem a barraca do Gerson, tem uma Kombi que ele vende legumes. Não há possibilidade de chegar no Gerson e ele não estar com isopor, gelo, cerveja e um copo para os clientes. De manhã, a hora de ir embora qual é? A hora que começa a chegar o chato. Você vê aqueles caras, os caras que pedem chopp em torre. Já viu isso? Aí chega aquele show. Já. As torres. Horrível. Ninguém de manhã pede torre. De tarde tem umas... Porque você hoje ainda tem isso, né? Você tem um sujeito que nunca frequentou, que não gosta do ambiente, não gosta dos frequentadores, não é a onda dele. Mas sai lá Sai no guia. sai no guia. Aí o cara vai. E vai, normalmente o cara que vai, né? Que tem um amigo meu que fala que esses guias são o vadimeco do otário, né? O cara põe debaixo do braço, vai pro lugar e lê antes e chega íntimo. Quer ver como que você reconhece o amador? O amador faz questão para o bar inteiro saber que ele conhece o garçom, quando na verdade ele não conhece. Exato. Então ele é um número clássico, ele gritar o nome do. Ele sabe que aí ele grita, começa a gritar, olá!
Ele não guia. Exato. Ali tem o Ailton. Vai de metro. Aí ele, ô Ailton! Ele falou, Ailton tá de folga, cara. Não, Ailton morreu. Porra, ó, aí ele vai com ele para impressionar as pessoas, já entra falando assim, temos que ficar na mesa do Ailton. É, Na mesa do Ailton. Não é assim, em não. fase íntima. Da Exato, carteirada. Exato. Não é bebida, não é comida. O ato de ir ao botequim é cerimonioso. Né? Até porque a gente tem que lembrar, o botequim, ele é uma instituição associativa, cara. E ele começa a surgir no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o surgimento do botequim, ele está muito ligado a um período em que esses laços associativos, sobretudo do operário, do imigrante, né, do descendente de negros, dos negros escravizados e etc. e tal, isso tudo estava sendo esgarçado, estava sendo diluído. Então você reconstrói uma ideia associativa mesmo de convívio, papapá, no botequim, que é o que eu chamo de ágora, uma ágora mesmo. A ágora em que você se informava sobre o teu dia a dia, você sabia quem tinha morrido, anotou o horário do velório, né? E você Trocava cheque. e trocava cheque. Quando Na havia origem cheque, do né? botequim, quando começa o telefone, era aquela coisa que era raríssimo, o telefone, do recado no Deixa botequim. recado no botequim. Então é uma instituição associativa. É por isso que eu acho uma coisa, de vez em quando, eu também desconfio do sujeito. Né? Eu tenho uma certa desconfiança do cara que chega para você e fala, conhece 250 botequins. Porque nunca foi nenhum. Porque você não conhece nenhum. Eu só conheço o botequim quando eu conheço os hábitos dos fregueses. É claro. Quando eu vejo um molequinho comprar pão, dá 2 pães aqui, leva pra mãe. Sei quem almoça no botequim. Eu, por exemplo, aqui o Madrid, do nosso amigo Filipinho, é um botequim recente. Agora, eu, por exemplo, moro praticamente do lado do Bode Cheiroso. Então eu já sou capaz de dizer para você a hora que vai entrar o sujeito tal no Bode Cheiroso. Quem é que vai, quem é que não vai. Quem é turista. Pernil. Quem é turista. A hora que sai o pernil. A hora que sai Você o acha? pernil. A hora que sai o pernil você já sabe. E eu ainda tenho outro detalhe. Eu não dirijo. Além de não gostar de dirigir, eu tenho um glaucoma que me tira a visão periférica. Então a minha mulher terminantemente proibida, depois que eu comecei a bater em vaso de planta, aquele negócio todo e etc e tal. E o conforto do glaucoma, inclusive, é que você pode usar o glaucoma para qualquer coisa. Eu uso o glaucoma como desculpa, uma porrada de coisa. Dentre elas, eu dirigi, porque realmente a minha mulher, se eu começar a dirigir, ela sai do carro correndo e etc. E do jeito que está a maluquice do caos urbano, e a gente periga morrer num engarrafamento, todo mundo, né? Quanto mais você tiver aquele remanso perto da sua casa, onde você vai a pé, onde se bobear você também, se um dia cair ali, o cara sabe exatamente para você onde mora. te levar, onde você Exato. mora, para quem avisar e etc e tal. Aí se bobear para a glória suprema, se um dia você infarta, né? Sem documento no botequim, o cara sabe exatamente quem você é, e aí já tem aquela coisa. E a Tijuca nisso, ela é fartíssima. É farta. Estamos falando do bode, mas ele mora perto do bode, ele mora perto do Joel, ele mora perto do Abençoado, Bode, ele mora Joel, perto do Madrid. São grandes bares. Madrid, aquele perímetro. Rex, né? Você acha que Rua do Matoso, a Zona Sul perdeu um pouco disso? Também tem bons botequins Zona Sul, no Leblon, mas eu acho que sim. Acho que sim, porque eu acho que a Zona Sul virou um cenário de novela. virou um puxadinho no projeto. sabe o que aconteceu com a Zona Sul? Eu tenho a impressão, como eu tenho essa maluquice no vício da história, eu fico pensando o seguinte: quando o Rio de Janeiro deixa de ser capital, em 60, o Rio vai ter que se reinventar de alguma maneira. Porque até então você tinha a invenção da capital mesmo, é a capital e etc e tal. O discurso da cidade maravilhosa, que eu acho que nunca foi também. Eu sempre costumo dizer sobre o Rio de Janeiro, que já é uma metáfora interessante você lembrar que o fundador da cidade morreu com uma flechada perdida, o Estácio de Sá, que ninguém sabe quem deu. É uma cidade esquizofrênica, né? Porque é uma cidade que foi fundada para expulsar francês e num certo momento ela resolveu que tinha que ser francesa. O Rio tem essas esquizofrenias. Mas o Rio tenta se reinventar o tempo todo. E de uns tempos para cá, o que para mim é terrível, eu tenho a impressão que o Rio de Janeiro encontrou um discurso normativo de reinvenção como balneário de grandes eventos.
Nós somos o balneário dos grandes eventos. E uma coisa que para mim é terrível, eu acho terrível, agressivo, eu não me enquadro, é o famoso mito do carioca maneiro, do carioca cordial. Essa cidade bicho pega, sempre Menino do Rio, né? menino do Rio, carioca cordial, Dragão o tatuado que no recebe braço. todo mundo muito bem, o que está com um sorriso aberto, tá aí, é um balneário. Aí quando você vai ver, de cada 10 bairros do Rio de Janeiro, 7 estão do lado de cada túnel. Mas é por isso que eu falei, a Zona Ah. Sul virou vitrine. Aí é um balneário dos Virou grandes eventos. cenário. E a Zona Norte também, por sua vez, está sendo construída uma mentira em cima da Zona Norte. Porque você está construindo há muito tempo, e não é só de agora não, num imaginário que passa pelo samba, porque o samba é terrível também, ela gosta de samba. Mas é o imaginário, por exemplo, de uma Zona Norte como se fosse uma grande Madureira, uma grande quadra de escola de samba, e etc e tal. Joga contra, né? Joga contra. Você reduz o mito da cordialidade, ele é covarde, né? Ele reduz a cidade a essa ideia de que nós somos um balneário de grandes eventos. Né? Eu acho que isso tira a pulsão do Rio de Janeiro, que é de uma cidade tensa. E de certa forma eu vou pouco à Zona Sul, mas de certa forma a Zona Sul me parece hoje até o poeta fingidor do Pessoa, aquele que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras ser. Comprou mesmo a imagem do balneário, né? E é um negócio muito maluco, porque você vê isso mesmo, é a Havaiana, aí o cara daqui a pouco tá comprando a Havaiana por uma fortuna. Até falei disso no Globo. Toda hora tinha aquela coluna do Globo lá que indicava programas, aí quando indicava programa na Zona Norte, botava assim, vale a pena atravessar o túnel. Não, que erro. Chegou um momento que eu escrevi dizendo, olha só, se eu atravessar o túnel eu vou cair afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. É, atravessar o túnel é. A Tijuca Não tem glamour. é, a Tijuca é horrível. Não, a Tijuca é horrível pra esses caras. Tá Tijuca tem floresta. Não, mas é pra esses Tijuca caras. tem praia. Não, Julinho, Todos os caras. pra estética desses caras, a Tijuca é horrível.